Finanças pessoais. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Vou só pôr aqui o auricular para o Insta. Então, nós aqui no Facebook, vamos falar sobre os medos. Vamos falar sobre os medos no Facebook e no Insta, se faz favor, está bem? Exatamente, não é isso, só estou aqui a pedir desculpa a quem está no Facebook, que não estava aqui a conseguir. Pronto, acho que aqui os problemas técnicos já foram resolvidos. Então, hoje vamos falar sobre um livro fantástico de Napoleão Hill. Qual é o título? É Mais Esperto do que o Diabo. Então, é fantástico este livro, recomendo vivamente a que leiam. Então, é uma entrevista que Napoleão Hill fez ao diabo. E então, sobre isso, eu e a Paula decidimos fazer uma live. Uma conversa com elas. Exatamente, uma conversa com elas sobre os medos básicos do ser humano. Então, qual é a ideia? É que vocês partilhem connosco quais os vossos medos e tudo aquilo que nós estamos a fazer, a dizer dos medos e isso, vocês percebam em vocês qual é o medo que vocês têm mais acentuado. E duvidem daquilo que estamos a dizer, questionem-nos, coloquem aqui as vossas verdades também, queremos de alguma forma também chegar até vocês com outras perspectivas. E a nossa conversa semanal tem muito a ver com isso, tem muito a ver com apresentar novas perspectivas sobre o mesmo tema. Portanto, durante vários anos, nós temos vindo a ter percepções de uma realidade e aquilo que nós gostaríamos aqui de vos convidar é pensar de outra forma. Vamos olhar de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva e vamos nos questionar. Imagina, e para começar, não é? Qual é que é assim o primeiro medo, o medo que nós mais tememos? É o medo da morte. Sem dúvida. E é um bocadinho estranho, porque todos nós sabemos que vamos morrer. Vamos morrer. Portanto, acaba por ser um pouco estranha esta afirmação, mas está estatisticamente provado que efetivamente é o receio maior do ser humano. Exatamente. Um dos maiores medos é precisamente o medo da morte. Mas isso foi-nos incutido muito lá atrás por crenças religiosas. Porquê? Porque queriam controlar, no fundo, tudo aquilo que era feito, não é? Então, lembra-te que, por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas que têm muito esse medo, que está bastante vincado na vida delas, são precisamente aquelas pessoas que vivem muito no passado e que estão sempre com aqueles pensamentos no passado. Isso são pessoas que têm muito temor à morte. E o que é que elas devem fazer aos pouquinhos? É começar a pensar no futuro, com calma, focar um pouco mais no futuro, porque quem tem medo da morte tem medo de fazer planos do futuro. Então é aquela pessoa que te diz assim, eu vivo um dia de cada vez. Eu não sei o dia da manhã. Não tens muitas pessoas que dizem isso? Há muitas pessoas que vivem, de facto, neste registro, não é? Com medo de arriscar, que não fazem muitos planos também, não é? É isso, exatamente. Fazem poucos medos, que vivem na incerteza. Ou por outro lado, afastam-se da incerteza, têm medo de viver na incerteza. E, efetivamente, desta forma, por vezes, estão-se a privar de viver o momento presente. Exatamente. O aqui e o agora. Acabam por... Exatamente, nós não temos que viver no futuro, ou só pensar no futuro. Eu vou quando eu tiver não sei o quê, não é isso. O que nós devemos fazer é viver no presente, o passado já passou, o que é que nós devemos fazer do passado é aproveitar para termos aprendizado, ok? Mas o que devemos fazer é viver o agora, aqui, agora, e pensar sempre no futuro, não estarmos aqui com aqueles medos da morte, e existem outros medos que também está aqui relacionado. Sim.
O segundo medo mais receado por nós, seres humanos, é o medo da velhice. E acaba por ser uma consequência, não é? Vivemos aqui com medo da morte e também, ao mesmo tempo, temos medo da velhice, está associado. Mas o facto de nós vivermos tão presos ao passado e tão presos numa mentalidade mais antiga, não é? Que estamos sempre a poupar para que um dia possa haver um problema, que estamos sempre a privar-nos de experiências, de momentos, porque o amanhã nós não sabemos e pode ser algo muito perigoso, não é? Porque não arriscamos, porque não saímos aqui da nossa zona de conforto. Quando chegamos então aqui à idade da velhice, que acaba por passar num ápice e não desfrutamos do momento presente, como tu dizias e muito bem, sentimos aqui algumas emoções que não era de todas aquelas que gostaríamos, portanto, sentimos frustrados, sentimos culpa, portanto, para além deste medo, que é o medo da velhice, não é? Que depois também vem por vezes algumas doenças associadas, nós acabamos por experienciar aqui tantas emoções que não era o desejável, não é? Quer dizer, nós trabalhamos uma vida inteira para chegarmos à velhice e desfrutarmos um bocadinho mais do tempo em qualidade que temos. Portanto, já temos os filhos criados, já temos a vida mais ou menos organizada, estável, financeiramente, a nível da casa, portanto, assim com uma base já bastante sólida, não é? E, na verdade, acabamos por não conseguir usufruir, porque imagina, depois também aqui nesta fase, e especialmente aqueles que são casados, têm medo de perder a seu companheiro ou a sua companheira. Não é? Sim, mas isso vamos falar já mais à frente. Ainda não é já. Mas posso falar. Enfim, deixa-me só sublinhar aqui uma coisa. Quando tu falas no medo da velhice, está sempre acompanhado por outro medo. E eu só vou deixar aqui uma linhinha que é para depois retomarmos. E okay. Sempre, quem entrou mais tarde, sempre lembrando que isto é com base no livro Mais Esperto do que o Diabo, ok? Nós estamos a falar sobre os 6 medos básicos do ser humano. E isto é sempre referente ao livro de Napoleão Hill, ok? Então, a velhice tem muito a ver também com o medo da pobreza. E o medo da pobreza, isso está muito relacionado com a velhice. Mas a Paula ia falar já de outro medo. Mas fala, Paulinha. Não, estava aqui então a falar que o medo acaba por nos condicionar de tal forma que não nos permite viver o dia-a-dia, o hoje, o aqui e o agora, não é? E por vezes não valorizamos a pessoa que está ao nosso lado. Não aproveitamos os momentos de quem nos acompanha. E esta pessoa que está ao nosso lado pode ser um companheiro, pode ser um amigo, pode ser o pai, a mãe, o irmão. Portanto, vivemos uma vida tão focada na escassez e naquilo que não temos, não é? Que acabamos por não valorizar aquilo que temos. E este sim é o terceiro maior medo. Sim, não, ainda o da pobreza. Sim, mas ok, nem vamos... Não interessa, é indiferente qual a ordem, mas o que é certo é que, efetivamente, nós vivemos na escassez, então temos sempre medo da pobreza. Parece estranho, não é? Porque nós temos medo da pobreza, mas como assim? Medo da pobreza e depois vivemos sempre na escassez. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Nós, estando em casa, temos as luzes todas acesas e então ficamos apavorados, não é? Lá por dentro ficamos com medo. Epá, deixa-me apagar as luzes todas, porque senão a minha conta da luz vai ser tal. E isso é trazer escassez para a tua vida. Deves ter medo, ou melhor, deves apagar as luzes. Calção, não é? Cuidados e precauções. Exatamente, deves apagar a luz, mas com a consciência de recursos naturais. De apagar as luzes, sim, para o futuro, para não, é? Não para trazer escassez, não é? Porque se estás a pensar só na conta da luz, aí sim estás a pensar em escassez. Ou se estás focado no mais um tema que tens, isso é outro. Os medos de escassez e as crenças de escassez. É um bom tema para a próxima semana. A não ser que vocês queiram outro e sugiram aí outras coisas que queiram que a gente fale. Então, hoje, continuando com o livro O Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill,
em que ele fez uma entrevista ao diabo, não é? Que é muito castiço. Leiam esse livro, recomendo vivamente. Em que ele Quantos falava... dias é que tu leste o livro, Eliana? Partilha aqui connosco. Eu já sei. Tem 3. 3 dias. 3 dias, a Eliana devorou o livro. É muito giro, é muito giro. Eu gosto bom, muito de ler, gosto muito de ler e pronto, foram 3 dias para o livro. E não é só isso. Quando a leitura de facto nos prende a atenção, não é? Nós acabamos por nem nos aperceber e facilmente lemos o livro muito rapidamente. E é muito interessante nós percebermos que aquilo que nós alimentamos o nosso inconsciente, não é? Com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós vemos, não é? Acabamos por trazer também para o nosso dia a dia. Hoje E desta forma, nós estamos aqui a trabalhar uma coisa muito interessante, que é a lei da atração, não é? Exatamente. Por vezes podemos não lhes dar a devida atenção, mas assim da mesma forma como quando estamos preocupados, estamos a atrair isso para nós, não é? Quando falavas da escassez e em relação às contas e depois a conta vai ser muito alta. Por outro lado, quando nós alimentamos o nosso inconsciente com bons livros, com boas ferramentas, com novas perspectivas, nós conseguimos então aqui também estar mais disponíveis para novas soluções. E isto é fantástico, porque sempre que olhamos para o problema, nós vamos pensar sempre logo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer diferente? Eu li isto com este livro, portanto, o que é que efetivamente aqui vai se adaptar? E aqui é muito engraçado, vou colocar aqui a metáfora da água, não é? A água, ela nunca discute com o seu obstáculo, ela sempre que encontra uma pedra, ela encontra uma forma de a contornar. Ela pode fazer uma poça ali durante algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir ultrapassar o seu obstáculo, seja uma água, seja uma pedra, seja um ramo, não é? E é muito interessante nós trazermos isto para o nosso dia-a-dia. Ótima metáfora, muito, muito bom aprendizado, não é? Nós devemos, tal como a água, nós devemos nos focar na solução, não no problema. E então, vamos falar aqui já de outro grande medo que o ser humano tem, que é o medo da doença, não é? Lá está, quando nós estamos doentes, o que é que devemos fazer? Ok, há qualquer coisa aqui que não está bem. Vamos arranjar a solução. Se nós ficamos a pensar e se voarmos àquele medo da morte, não é? O que é que vai acontecer? Nós vamos focar sempre no passado. E o que é que pode acontecer e o que é que pode acontecer? Porquê? Porque estamos no medo da morte, ou seja, estamos a nos limitar em relação ao futuro. E tu podes fazer essa diferença. Pensa no futuro, vive o agora e valoriza sempre isso. Mas repara, também este medo da doença, não é? Está associado a algo cultural, não é? Imagina, quando nós conversamos com alguém, perguntamos, quanto tempo eu não te vejo, como é que tu estás? Epá, olha, vai-se andando, mas temos saúde, já está tudo bem. Exatamente, exatamente. As pessoas são constantemente lembradas que as doenças existem, não é? Tu ligas a comunicação social, hoje em dia, é Covid para todo lado, não é? Não falar sobre este assunto. É só assim. É um não assunto para a nossa live, está bem? Exatamente, mas lá está. Meia hora não era o suficiente, é só por causa disso. Pois, mas nós não queremos falar dessas coisas. Essas coisas, efetivamente, não é o que nós queremos trazer para aqui. Nós sabemos que existe, atenção, nós estamos com isto aqui a tapar o sol com a peneira, que fica aqui bem claro também. No entanto, procuramos e temos como uma filosofia de vida procurar soluções. O que é que está ao meu alcance fazer sobre o Covid? Porque o Covid existe, ponto. Prevenção. Então é aqui que eu vou atuar e é sobre isto que eu quero falar. Exatamente. E nesta área quero, de facto, estar a interagir. Reforcem o vosso sistema imunitário, que isso é muito importante. Prevenção. Pronto, mas agora voltando aqui para Napoleão Hill, não é? O livro Mais Esperto do que o Diabo. Então, as pessoas, como são lembradas que existe a doença, o que é que vai acontecer? Elas focam sempre nisso. Por isso, elas vão pensar, lá está aquilo que estavas a dizer, como é que tu estás? Estou muito mal, eu tenho aqui uma dor, eu tenho não sei o quê, não é? E o que é que devemos fazer? Não é dizer
não é não dizer que nos dói. É dizer, olha, tenho para aqui uma dor, tenho que tratar isto o quanto antes. Pronto, e está tudo bem. Porque efetivamente está-me a limitar. Há tantas coisas que eu gosto de fazer e agora neste momento, gosto tanto de caminhar e não me dá jeito nenhum, agora já parei as caminhadas há uns dias porque isto está-me aqui a chatear. E entretanto vem alguém e diz assim, então mas tu caminhas para quê? Estás tão bem assim? Porque é que há de caminhar? Exatamente. É como vem alguém com uma crítica associada, não é? Exatamente. Outro dos medos, eles são 6, vou recapitular para quem chegou mais tarde. Então, é o medo da pobreza, é o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder alguém que amamos, a doença e a morte. Então, eu agora gostava de falar sobre o medo da crítica. Porque é assim, nós temos está muito presente, Liliana, não é? Este medo é, se calhar, daqueles que está mais presente ou, por outro lado, aquele que nós mais facilmente encontramos. Encontramos, detectamos bastante nas pessoas, porque é assim, nós, muitas das vezes, quando vemos alguém que tem a vida que nós gostaríamos de ter, o que é que nós fazemos? Criticamos o outro. Porque eu fazia assim, eu fazia assado. Eu acho piada, às vezes, sabes como é que eu chamo isso? É os treinadores de bancada. Faziam 500... faziam tudo de forma diferente, mas o que é certo é que não o fazem. Não fazem, por exemplo, não chegaram lá ainda, não é? Exatamente. Nós vamos dar aqui um exemplo. Se eu e a Paula tivéssemos medo da crítica, nós não estaríamos aqui a fazer estes diretos, a conversar convosco. Porquê? Porque, não vou para lá, que horror, nem estou bonita, nem não sei o quê, não é? O que é que vão falar de nós, o que é que vão dizer, se calhar vão apedrejar, não é? Porque muitas pessoas têm receio que lhes atirem pedras, mas o que é certo... Mas atenção, isto não tem nada a ver com a opinião, há pessoas que podem gostar e outras não, e está tudo bem, exatamente. Não é? Nós temos que ter... Aqui o que nós queremos salientar é que o medo do julgamento impede muitas pessoas de fazer alguma coisa. E nós, no nosso caso, portanto, a opinião do outro para nós é importante, sim. A crítica construtiva, ótimo, fantástico, adoramos crescer e adoramos sempre que nos trazem sugestões. Gostamos mesmo imenso e de colocar em prática. Agora, não permitimos é que esse medo, esse receio, porque nós temos alguns receios, claro que temos, não permitimos que eles nos impeçam de fazer algo que para nós faz sentido, que é podermos estar aqui convosco e compartilhar aquela que é a nossa visão, portanto, com base nos impeça de crescer. No livro, neste caso, hoje em particular estamos a falar com base no livro de Napoleon Hill, mas, no entanto, nós estamos aqui, estamos a fazer, estamos em ação, queremos partilhar convosco aquela que é a nossa visão. Não permitimos que este medo nos impeça, que nos limite no dia a dia. E convidamos que vocês também possam despertar para este mundo, para esta forma diferente. Se há alguma coisa que vos pode limitar, não é? Em relação à crítica do outro, ok, vamos pensar, mas a crítica do outro a ele pertence, não é? Tu podes ouvi-la, podes escutá-la, podes refletir sobre ela, podes até decidir fazer algo diferente, se te fizer sentido. Agora, em momento algum, permitas que essa crítica te vá limitar, que esta crítica vá roubar aquela que é a tua verdade, que esta crítica te impossibilite de tu fazeres algo mais que para ti era importante, algum sonho, alguma ambição, algum objetivo que tu tenhas em cima da mesa, ok? Vamos sair aí da casinha, vamos sair do casulo, vamos nos colocar numa zona de desconforto. Muitas das vezes. Deixa-me dizer olá aqui à Andreia. Olá, Andreia. Beijinhos. Obrigada por estar. Coloquem aí uns coraçõezinhos no nosso live, que é para o algoritmo mexer um bocadinho. Sim, exatamente. Coloquem aí uns gostos aqui no Facebook, por favor. Facebook também. Exatamente. Partilhem, por favor, porque é sempre bom nós chegarmos a mais pessoas e com isso vocês mostram-nos que é importante o trabalho que estamos a fazer e a transmissão deste conhecimento e partilhem, por favor.
E então, também coloquem alguns temas que vocês queiram, só porque começaste com este tema. E também queremos agradecer muitas mensagens que temos recebido, as sugestões que temos recebido. Estamos muito gratas, gostamos sempre imenso de vos esclarecer e de aceitar e de receber as vossas questões que vocês vão mandando por mensagens. Muito obrigada. E acaba por validar que faz sentido aquilo que nós temos vindo aqui a fazer semana após semana. Estamos a fazer, exatamente. Obrigada. Então, e outro dos medos é o medo de perder alguém que amamos. Todos nós temos esse medo de perder alguém que amamos, não é? Os nossos pais, o marido, o filho, o amigo, ok? São sempre medos que vamos tendo. O que eu vos digo é vivam essa relação de forma saudável. Não viver de forma não saudável. Porquê? Porque não saudável é quando tu tens ciúme, é quando ficas desconfiada, é quando ficas com pensamentos maus em relação àquela pessoa. Porque aí passa de ser uma boa relação a ser um sentimento de posse. E sabes o que é que eu noto? Olha, é isso mesmo. Eu noto exatamente que as pessoas chegam até mim muitas vezes com medos que são verdadeiras fantasias na sua cabeça, portanto tem muito pouco fundamento de realidade. Exatamente. Mas o facto é que estas pessoas que constroem esta realidade que para elas faz todo o sentido, percebes? Este medo, imagina que o marido ou a esposa têm uma hora habitual de chegar a casa e há um dia que se atrasam, portanto a estrutura mental desta pessoa começa logo a pensar, bem, o que é que aconteceu? Será que está com alguém? Será que, não é? Começa logo a construir toda uma história, todo um enredo que é tóxico, que é prejudicial ao seu relacionamento. Isto vai trazer desconfianças, vai trazer aqui instabilidade no relacionamento e a pessoa acaba por se limitar, acaba por se privar de ter um momento normal, dito normal, mas este normal é mais carinhoso, mais afável, mais amigável. Portanto, quando depois esta pessoa chega à casa, e muitas vezes quando vamos a perceber, a pessoa apanhou um acidente e simplesmente atrasou-se porque apanhou mais trânsito, por exemplo, não é? Efetivamente, o que é que estamos a fazer? Tal como a crítica, como o medo da pobreza, aqui também estamos a mexer com a lei da atração, não é? Porquê? Porque se estamos a pensar em escassez, não é? Ou seja, a escassez de amor daquela pessoa para connosco, não é? O que é que vai acontecer? Efetivamente estás a atrair coisas que não queres, que não é para ti, que não é nada disso que tu queres. Por isso, vive cada momento com essas pessoas que amas. Eu digo isso porque nós vemos cada vez mais, os nossos jovens a não terem respeito para com os nossos idosos, para com os nossos velhinhos, e velhinhos é com todo o amor e carinho, ok? E nós devemos perceber que eles não são trapos, eles são conhecimento. E acredita, eles até têm dificuldade em ter respeito por eles próprios, com muitos comportamentos que têm no dia-a-dia, na sociedade onde estão inseridos. E aqui eu gostava de colocar aqui uma outra metáfora, que eu também uso muito, eu e as metáforas. Boa, mas é sempre bom as metáforas. Eu costumo dizer que nós todos os dias semeamos, aqui um bocadinho em relação à lei da atração. Todos os dias nós semeamos, não é? Quando nós temos um comportamento de antipatia, a pessoa vai reagir também com antipatia. Mas, por outro lado, tu acabas por ser afável ou prestativa, mais cedo ou mais tarde a outra pessoa também vai ser afável ou prestável para contigo. E aqui eu escolho aceitar que nós todos os dias semeamos. Todos os dias semeamos. Se semeamos menos bom ou bom, portanto, é da responsabilidade de cada um. Mas te digo, a partir do momento em que tu semeias, a colheita é obrigatória. Não é? Quando tu não lanças a semente à terra, não vais colher nada. Na agricultura, certo? Mas a partir do momento em que tu lanças a semente, tu vais receber, ela vai germinar. É isso que eu costumo falar, essa metáfora eu costumo utilizá-la com as pessoas com quem eu trabalho em relação ao dinheiro, tal e qual, não é? Sim. É precisamente a metáfora que eu uso, precisamente em relação ao dinheiro, porque se nós formos plantando,
lá está, a lei da atração, conforme nós vamos plantando, vai crescer e depois florescer. Então isso é muito giro, nós vamos sempre receber, por isso é sempre bom nós termos isso em mente. Termos a noção da responsabilidade, não é? Exatamente. Do que nós podemos escolher o que é que vamos semear. Exatamente. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Estas leis que o Napoleão Hill fala, no livro Mais Esperto do que o Diabo, ele fala nestas leis como sendo algo que nós devemos trabalhar, não porque nós, não, agora vamos ser fortões e tal, e não vamos ter estes medos. Não, é fazer com que estes medos não afetem os nossos passos, as nossas ações. Nós devemos limitar tudo isso. Ou seja, todos nós sabemos que temos estes medos, que estes medos existem em cada um de nós. Uns mais do que outros, mas nós devemos gerenciar isso de forma que não nos criem bloqueios, que tu não deixes de, porque vão-me criticar e eu não vou fazer, vou estar aqui na minha zona de conforto. Não. O que ele quis trazer aqui à nossa consciência é que não te deixes bloquear por isso. Faz com que esses medos sejam um impulso para que tu consigas avançar na tua vida, que tenhas ação. Então, a ideia é essa. Ele até usa um termo muito engraçado no livro, em relação à entrevista, que é tu viras alienado. Ou seja, visto que estás a ser seguido por estes medos, és alienado, não és tu que constróis a tua vida. Ficas alienado, ou seja, fazes as coisas de forma automática. Porquê? Porque estás sempre na tua zona de conforto e nunca te pões em desafio. E o que ele quis trazer aqui, e no livro, vocês podem constatar isso, é que ele o que quer é que a gente se meta em ação, que perceba que estes medos existem, perceba que nós temos uns mais desenvolvidos do que outros, mas mete em ação. É essa a dica que ele nos deixa, que eu acho fabulosa. Sempre que nós temos, portanto, uma nova informação, nós permitimos-nos fazer de forma diferente, temos uma ação diferente. E quando nós temos uma ação diferente, temos o resultado também diferente. Se até aqui nós não tínhamos esta consciência, não tínhamos esta informação, efetivamente estávamos a fazer sempre mais do mesmo, porque estávamos com base na informação que tínhamos, no conhecimento, na experiência que vivemos, ok? E está tudo certo. Agora, a partir do momento em que nós temos uma nova informação, e não estou a dizer isto para que vocês possam fazer só porque eu ou a Helena estão a dizer, não. Exatamente. Desafiem-se e digam assim, ok, vou experimentar, deixa lá ver se realmente isto faz sentido. Então, a partir do momento em que nós temos uma ação diferente, o resultado vai ser diferente, não é? Portanto, vale sempre a pena experimentar, vale sempre a pena fazer algo diferente para que possamos constatar lá na frente quais são os resultados que nós nos propusemos a alcançar. Há uma frase... Desculpa, Paula, te interromper. Há uma frase que eu acho fabulosa e que eu peço que vocês apercebam bem, a fundo. Ela diz que foi o Albert Einstein que disse, mas eu não sei até que ponto é que é verdade, mas diz: insanidade é aquele que quer os resultados diferentes com as mesmas ações. Isso é insanidade. É impossível. Se tu fazes sempre a mesma coisa, não vais ter resultados diferentes. Põe-te em ação, faz coisas diferentes, experimenta coisas novas, tem mente aberta. Porquê? Porque só assim é que tu vais perceber que é possível ter resultados diferentes e efetivamente é possível. Só assim é que consegues. A vida só é possível ser vivida se ela tiver movimento, não é? Exatamente. O sinal vital, portanto, é uma linha que sobe e desce, de altos e baixos. E se nós repararmos, a nossa vida é isso mesmo, não é? E muitas vezes vivemos uma vida inteira à procura de uma estabilidade. Eu quero só ter uma vida estável, não é? Mas quando chegamos a essa estabilidade no sinal vital, quer dizer, alguma coisa já não está a correr bem.
receamos tantos estes baixos, quando na verdade são estes baixos que nos vão impulsionar a ir lá para cima, não é? Para o ponto seguinte. E a vida é mesmo isso, é avanço e recuo, e claramente que vamos avançar. Portanto, a partir do momento em que nós temos acesso à informação, nós temos a possibilidade de fazer diferente. E a partir do momento em que fazemos diferente, nós temos, portanto, os novos resultados. Agora eu também sou confrontada muitas vezes com algumas pessoas que me dizem: mas eu tenho medo deste arriscar. A mim ajudou-me imenso, Eliana, e não sei se contigo aconteceu o mesmo, pensar que a mensagem do medo, isto pela inteligência emocional, a mensagem do medo, ela quer nos dizer que tu não estás suficientemente preparado. Exatamente. Portanto, tem a ver com... Eu saber que quando eu sinto medo é porque eu não estou suficientemente preparada para algo, então é fácil, é só eu me preparar. É para um teste escrito, então eu vou ter que estudar. É para falar em público, então eu vou preparar o meu discurso. Isso tem muito a ver com a confiança, não é? Com a confiança que nós temos. Um almoço de família. Ok, eu quero fazer um brilharete, quero fazer um almoço de família diferente, então eu vou pesquisar a receita, eu até posso fazer uns dias antes lá em casa e perceber se vai ficar bem, se é aquilo que eu estou à procura, então eu vou-me preparar, e é só isto, é tão simples quanto isto. Não é? E quando nós de facto colocamos em ação e temos a percepção do que é que estas emoções nos querem dizer, não é? É muito mais confortável nós nos desafiarmos, é muito mais confortável nós experienciarmos coisas diferentes, porque no fundo tudo aquilo que pode correr menos bem já nos vai aproximar daquilo que nós procuramos. Porque se eu nunca tentar, eu nunca vou sair do sítio onde eu estou. Exatamente. Por isso a nossa sugestão que vos deixamos hoje, primeiro, leiam um livro que é fabuloso. Eu já estou noutro, depois eu vou falar-vos sobre esse, mas mais lá para a frente, porque também acho super interessante. Mas para além de ler o livro, coloquem em ação. Desconfiem daquilo que vocês acreditam, não é? Porquê? Porque só quando tu desconfias daquilo que acreditas é que vais ver novas possibilidades. Por isso, põe-te em ação e coloca likes, coraçõezinhos aí, partilha esta live, mandem-nos mensagens que vocês são espetaculares, temos recebido bastante, então façam isso, por favor. E para a semana há mais. Próxima quarta-feira, 11h35. Contamos convosco. Tudo bom? Boa semana. Beijinhos. Beijinhos, boa semana.